Então toma nota aí da nossa chave do Pix e deixa Deus te usar. Temos duas. Primeiro é o nosso e-mail, que é o mesmo do Contando a Minha História, que vai aparecer aí na tela para vocês, contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E também o nosso número de celular pode ser usado como Pix, o nosso WhatsApp, esse que aparece aqui na tela, 011 91488 3827. 011 91488 3827. Faz a sua oferta de amor, deixa Deus usar da sua vida e você tenha certeza que o Senhor, de desde o céu, retribuirá a todos nós. Vamos agradecer as ofertas para ir para a palavra? Oremos. Pai eterno, entregamos nas tuas mãos o fruto do amor, do carinho, do povo de Deus pela tua obra e pelo próximo. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, Senhor, é como um anátema diante da tua presença. Derrama sobre essas vidas muita bênção, prosperidade e multiplicação. E onde chegarem esses recursos, chegue também a palavra da salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Mais uma vez, muito obrigado pela contribuição. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Samuel, no capítulo 24. Vamos ver aqui até onde o Senhor nos dá de ler. É uma leitura extensa, mas vamos ver o que o Senhor permite para nós aqui. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos entre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir os seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou teus inimigos nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna, e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu, Senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras do homem que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui agora a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Para as nossas razões humanas, a história da vida de Davi, ela parece ser um pouco controversa. Por que controversa? Porque ele foi um homem que errou diante de Deus. Nós nos lembramos bem a história de Davi. Mas era um homem que tinha um coração bom. Lembra lá em Provérbios? O próprio filho de Davi escreveu, Salomão: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Às vezes você olha alguém, você fala: aquela pessoa aí merece passar no engenho, no fundo do funil. Porque a gente julga e avalia e até dá uma sentença de acordo com aquilo que está diante dos nossos olhos. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, vai lembrar de Samuel, que ungiu a próprio Davi como rei. Quando ele foi ungir um dos filhos de Jessé, ele se impressionou com Eliabe, com outros filhos, que eram fortes, eram destros na guerra, e o Senhor falou: Samuel, calma,
Não olha para aquilo que os teus olhos mostram, porque eles só mostram o que está diante de ti. Deus, porém, conhece o que está dentro do coração. E o Senhor diz a todos nós hoje, eu conheço o que está dentro do teu coração. As pessoas não entendem, não compreendem a tua maneira de ser, não compreendem a tua maneira de encarar o mundo, de fazer as tuas coisas do teu jeitinho. O Senhor te diz, eu te entendo, eu te compreendo, eu sei quem você é. Segue a tua jornada, segue o teu caminho, segue a tua trajetória, porque aquele que avalia cada um dos teus passos, hoje te dá um carimbo de aprovação, de vitória. O Senhor te diz, eu sou contigo. Glória a Deus nas alturas, bendito é o nome do Senhor. Então Davi, irmãos, por ter aquela escolha de Deus sobre ele, por ter amado os irmãos, aquela unção maravilhosa de Deus sobre ele, fatalmente despertou muitas invejas, despertou sentimentos ruins nas pessoas. Por isso que nós não temos raiva de pessoas, nós lutamos contra os sentimentos ruins dos corações que estão contra nós. Sejam eles quais forem, e o Senhor te capacitará, te fará lutar de uma zona de conforto, debaixo do pavilhão de Deus, no oculto do seu tabernáculo, sem que você desça para o campo da mentira, para o campo da fofoca, para o campo da agressão, para o campo de fazer o mal. O Senhor te guardará de todo o mal, no nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, então aqueles que não podiam efetivamente fazer mal contra Davi, incitavam outros que assim o fizessem. De maneira que essa corrente maligna chegou até o rei Saul. E persuadindo-o, desde os menores até os grandes, foram insuflando, foram nutrindo um sentimento de raiva, de ódio, de morte de Saul para com Davi. Bem-aventurado você, que é um mensageiro de boas notícias. Bem-aventurado você, irmã, que se não está na tua mão fazer o bem e o mal, você também não faz. O Senhor te justificará pela sua palavra. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. O Senhor, ao seu tempo, mostrará que é Deus na sua vida. Igreja de Deus, de maneira que chegou a essa situação extrema, como nós estamos vendo aqui. De Saul perseguir a Davi com 3.000 homens. 3.000 homens. Era para matar, irmãos. Era para destruir. Era para acabar com o plano de Deus. De repente, aquele mesmo mocinho, que quando tocava a harpa, o espírito contrário se ausentava de Davi, virou o seu inimigo. Irmão, isso é coisa do adversário. Isso é coisa do inimigo da nossa alma. Que lança uma seta entre um e outro, lança uma conversa, um plano maligno, e tenta destruir uma amizade, tenta destruir um negócio, destruir uma família, destruir uma igreja. Mas hoje o Senhor te cinge por esta palavra e te diz, mal nenhum chegará na tua tenda. Glória ao nome santo do Senhor. Mal nenhum chegará na tua tenda. Bendito seja Deus, porque o Senhor te cingirá com verdade, com justiça, com amor, com paz. E quando o inimigo vier contra ti por um caminho, por 7 caminhos ele sairá no nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, então chegou ao ponto de Davi ter que se esconder nas cavernas. Lembram-se quando ele se escondeu nas cavernas de Adulão? Com os quebrados, com os falidos, com os ressecados, juntou todo mundo que estava aprovado e foi para um canto só. Glória a Deus nas alturas. Quanto maior a prova, maior a oração. Quanto maior o aperto da cana, mais doce é o caldo que sai. Você é árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Satanás nenhum te arrancará da presença de Deus. Dali, Surya, Limanda, Siliaria, Cantai. Alamuria, Silianda, Lamaia. Nada, anda lá, cia lá.
Glória, nossa lamúria lá. Nada te tirará da presença do Todo-Poderoso. Sala, Maia, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de glória, seja cheio de verdade e de justiça, porque sobre a tua vida tem a unção do Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, e sobre Davi tinha a luz de Deus. Quando de repente, nessa perseguição doida, Saul entra numa caverna para descansar, estava já vindo de perseguir os filisteus, né? De onde ele vinha? De perseguir os filisteus. O corpo físico não aguentou, foi descansar. Então os que estavam com Davi disseram, é agora a gente pega ele. Vai lá, e como o Senhor disse na sua palavra, está dando os teus inimigos na palma das tuas mãos, faz dele o que quiser. Ele dormindo, irmão, chegava com uma espada ali e acabava a conversa. E Davi foi, e mesmo tendo nas suas mãos a condição e talvez até o direito de se vingar, o coração dele era bom, irmãos. Irmãos, não é na hora da perseguição que você mostra quem você é na hora da volta. Não é quando joga o bumerangue, é quando ele volta. Que está em você fazer o mal, está em você em retribuir o mal com o mal, e você não retribui, o Senhor te diz, grande é o teu galardão. Irmãos, estou sentindo uma glória tão grande por essa palavra. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor vai justificar alguém com poder e glória. Não estava no coração dele fazer o mal, estava nas suas mãos, mas não estava no coração. Ele pegou o manto de Saul, cortou um pedacico e foi embora. Saul acordou, saiu andando. Quando estava a uma distância, ele gritou para Saul, falou, podia ter te matado. O meu Deus te deu nas minhas mãos, mas eu não fiz isso, porque eu não sou assim. Glória ao nome do Senhor. Você não é assim, irmã. Você não é assim, irmão. Não se nivela pelo inferno. Não se nivela pelo mal. Não se nivela pela fofoca. Não se nivela pela mentira, pelo pecado. Se nivele pela santa, bendita e poderosa palavra de Deus. Ela te justificará. E o Senhor te diz por essa palavra, está pertinho de eu mostrar que sou Deus na tua vida. É só a gente se lembrar de Mardoqueu. É só a gente se lembrar de Daniel na cova dos leões, nos lembrarmos de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. O justo não permanece no juízo, e nem o pecador na congregação dos justos. O Senhor te diz, seja justificado todo mal contra a tua vida. Levanta a tua cabeça e dá glória a Deus. Levanta a tua cabeça e dá glória a Deus, diz o Senhor. Não olha para a esquerda nem para a direita. Não olha para ninguém, olha para Cristo. E a palavra vem te dizer, a verdade é como um sol do meio-dia. Ninguém tampará ela, diz o Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus, amados irmãos. Queridas irmãs, servos e servas de Deus. Então o Senhor traz para nós hoje essa palavra dizendo, não faço mal, mesmo que alguém tenha feito mal contra ti. Te diz o Senhor, minha é a vingança e a justiça. Só de você estar vivo, só de você estar de pé, só de você estar ouvindo essa palavra, já mostra para o inferno que demônio nenhum tem poder contra a tua vida. Irmã, ninguém tem poder nem ocasião contra a tua alma. Ainda que queiram te prejudicar de todas as formas, queiram, enfim, atrapalhar o teu sucesso, o que está escrito por Deus, ninguém apaga, irmão. E o Senhor te diz, eu escrevi com caneta de ouro o teu destino. Aleluia, a tua história. E aqui consta a exaltação da tua vida, a exaltação da tua alma, a tua casa em paz, cantando alegria. Receba, irmão, a crença por essa palavra. Alima, Síria, Lama, Salaia. Receba a glória de Deus sobre essa palavra. E o Senhor te diz, o que eu comecei, eu terminarei.
O que eu comecei, eu mesmo terminarei na tua vida. Não precisa falar com ninguém. Não precisa mexer em nada. Não precisa ir em lugar nenhum. O Senhor que começou a boa obra, Ele mesmo a terminará na sua vida. Não se preocupa, servo de Deus. Não se preocupa, servo de Deus. Porque tem um derramamento de glória sobre a tua vida. Tem uma unção maravilhosa sobre a tua história. Que não vem do irmão Rodrigo, não vem da hora da bênção. Vem de Deus. Vem do céu. Vem da palavra que te avaliza e que te ama. Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse mesmo Davi escreveu, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E na mesma hora veio a resposta, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O teu socorro vem do Senhor, irmã. Vem do Senhor, irmão. Do Senhor que fez o céu e a terra. E Ele não deixará vacilar o teu pé. E aquele que te guarda, que é o Senhor, não tosquenejará. Não se preocupe, não perca um minuto de sono da tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará por você. E haverá cântico de vitória lá na tua casa, e o arraial do inimigo sentirá o peso da mão de Deus, irmãos. Guardemos esta santa palavra. Deus para sempre seja louvado. Amém, Jesus. Amém.